Fala pessoal aí, tudo bem com vocês, né? Estamos aí praticamente na reta final, né, da nossa disciplina de eletrotécnica aplicada, certo? Então eu espero ter conseguido passar todo o conhecimento para vocês, né? Eu espero que eu atingi essa expectativa, né, de aprendizado de todos, certo? E lembrando também, né, fazendo convite a todos aí que estou aqui na instituição, né, de segunda a sexta aí, certo, né? Quem aí não pôde vir fazer a prática no dia da aula, né, me comunique aí para a gente poder fazer essa prática, né, para dar um conhecimento a mais para vocês, né, para vocês chegarem na indústria e saber o que está fazendo. Certo? Então, nesta aula aí, pessoal, a gente iremos ver o que é sobre inversores de frequência, né? Então, o próprio nome ali já não deduz o que seria esse conteúdo, né? Inversores de frequência. Então, onde a gente vai trabalhar o que, né? Com a frequência, né? Então, através do inversor de frequência, né, nós conseguimos modular, né, fazer a modulação deste sinal e alterar a sua frequência. Então, a gente alterando a frequência, certo? A gente altera o que é a velocidade do nosso motor. Certo? Então, no inversor, nada mais do que, pessoal, é um equipamento eletrônico, certo? Ele entra ali, se classifica como chaves, né, de partida, né, partida eletrônica, certo? Onde a gente tem também, né, como a software starter, né, essa rampa de suavização, chamada de rampa de aceleração e rampa de desaceleração aí. Certo? E esse inversor é capaz de converter o quê, né? Olha que extremamente importante, que bacana isso daqui. Ele transforma a nossa tensão alternada de entrada, certo? Da nossa rede, né? Que possui uma frequência constante, né? Vamos supor de 60 Hz, né? E com uma tensão contínua, certo? Então a gente tem uma tensão alternada, certo? Uma corrente alternada, uma frequência de rede constante, certo? A gente transforma essa oscilação, certo? Que é uma senoidal, em uma tensão contínua, certo? Então a gente faz o que? A gente modula, certo? Então modulando essa tensão e depois gerando em sua saída uma tensão novamente alternada. Então quando ele entra nesse processo de modular esse sinal, vamos supor a nossa frequência de entrada, essa senoidal, certo? Né? A hora que ele modula isso daí, ele transforma uma tensão contínua, então quer dizer que a gente tem o quê? Né? Uma tensão que não é variada, né? Então a gente retifica, né, esse sinal de entrada, né, de alternada ele acaba passando para contínua, então nesse processo, certo? Que ele passa por diodos, né, retificadores, né, ele transforma isso aí, a gente modula, né, essa tensão contínua e a gente, através, né, dos nossos tiristores, né, IGBT, que a gente pega o quê? Né? Então a gente consegue alterar essa fórmula de onda, certo? Então ele transforma uma onda quadrada e essa onda quadrada, né, contínua, né, após passar essa modulação, ela vai para o circuito de saída, né, como alternado novamente, só que a gente, né, é um sinal modulado, né, os nossos transistores vão chaveando, certo? Então a gente vai modulando essa forma de onda e a gente vai alterando a sua frequência. Quando a gente altera a nossa frequência, né, a gente altera também a rotação do nosso motor. Né, que a gente pode utilizar a formulinha lá, que seria N, né, que é a rotação do motor, igual a 60, certo? Vezes quem? Né, a frequência, certo? Então, conforme a gente vai alterando a sua frequência, né, a gente vai alterando também a rotação deste motor. Tranquilo? Vamos lá, vamos aprofundar, né, o que são inversores aí. Então, pessoal, essa tensão possui sua frequência controlada e variável que permite controlar o que? A velocidade e o
torque, né? O torque aí desses motor, que a gente também ouve dizer que é o conjugado de partida, né? O torque deste motor, né? Desse motor de indução aí trifásico, certo? E essas duas características, elas provem o que? Os sistemas em que estão inseridas uma infinita gama de possibilidades sendo aplicados o que, né? Em máquinas, equipamentos e processos industriais, certo? Então o inversor é extremamente importante, né? Quando a gente quer controlar a sua velocidade e também o seu conjugado de partida. E também é excepcional, pessoal, né? Quando a gente tem um motor trifásico, né? A gente tem um pequeno restaurante, né? Um processo ali no restaurante que ele controla o que é um sistema de exaustão, certo? Ou até um sistema de, né, ventilação ali. Então a gente consegue o que? Usar o motor trifásico, sendo que a nossa rede, né, vamos supor que seja bifásica aí. Então, através aí de um sistema monofásico, bifásico, né, dependendo da configuração da alimentação deste inversor, certo? Nós iremos conseguir o que? Né, através de um sistema bifásico ou monofásico 220, acionar o motor trifásico 220. Olha aqui, tá vendo que bacana isso daí? Então, através desse inversor, você consegue ligar um motor trifásico aí, né, no seu restaurante, né, ou, né, em um processo industrial que seja. Certo? Processo industrial, né, nós encontramos mais o que, né? Então a gente tem alimentações trifásicas. Então ali já é um ambiente apropriado. Só que nem eu falei, se não temos, né, queremos utilizar ali no nosso restaurante, né, um motor trifásico, um sistema de exaustão, então a gente utiliza aí, né, exatamente isso, os inversores, né, que a gente alimenta ele no monofásico ou bifásico 220, né, ele vai aceitar, né, essa alimentação e vai liberar para você, né, as 3 fases, certo? Você vai conseguir acionar o motor trifásico aí. Então, beleza, né? Então, vamos aqui, que é o conversor de frequência composto basicamente por quê? Por 4 blocos, certo? Então, nós temos aqui o circuito de entrada, certo? O circuito de entrada, que é composto por diodos retificadores, certo? Então, são diodos que vão retificar o meu sinal alternado, né? A minha forma de onda alternada, que é uma senoidal, certo? A gente tem uma senoidal, ora ele está no ciclo positivo, ora ele está no ciclo negativo. Então, esses diodos retificadores, né, eles vão converter o que? Né, a tensão alternada em que? Em contínua. Certo? Também temos o que? O segundo bloco, que é o circuito intermediário, que inclui o que? Um banco de capacitores, né? Capacitores eletrolíticos. Qual é a finalidade dos nossos capacitores? Exatamente isso, é o que? De filtragem de uma alta frequência que suaviza as variações de tensão e gera em sua saída uma tensão DC fixa. Então tem uma tensão agora o que? Exato, pessoal, olha que bacana. Nós temos uma tensão agora que é contínua, certo? E ela o que? CC, né? Ou podemos dizer que é DC. Olha que bacana, então a gente aqui, se não tiver esse circuito de filtragem, que é um banco de capacitores, né, então a gente ainda iria ter variações, né, depois dessa conversão da tensão alternada, né, para a tensão contínua. Beleza? E também temos o circuito inversor. Então, o circuito inversor, aonde estão quem? Isso, né, onde estão os nossos transistores IGBT, certo? Que é um transistor bipolar de porta isolada aí. E qual é a finalidade desses transistores aí do tipo IGBT?
E a função deles é chavear, certo? É o que? Fazer chaveamento. Eles chaveiam o que? A tensão DC proveniente do circuito intermediário e gera uma saída o que? Controlada, uma saída digital, né? Uma saída PWM, né? Para a carga, certo? Aproximando a sua forma de onda a senoidal. Olha que bacana, então a gente tem aqui, vamos supor, as ondas quadradas retificadas, certo? É um retificador de onda completa, né? Nessa parte aí, né? No circuito nosso intermediário, né? O circuito, na verdade, de entrada, certo? Esses diodos retificadores, né? Então ele retifica, né, esses sinais, né, em uma forma de onda, que é uma forma de onda completa, certo? Então aqui a gente tem uma modulação, vamos supor, né, do nosso sinal, né, que ele vai fazer o que? Ele vai chavear o que é uma tensão DC, certo? Do circuito intermediário e gera uma saída PWM para carga. Então isso aqui vai se transformar a mesma coisa de uma senoidal novamente. Então ele retificou, né, modulou o sinal e me entregou na saída uma tensão alternada novamente. Certo? E por último bloco, nós temos aqui o circuito de controle, né, onde são controlados os disparos dos pulsos que acionam os IGBTs. Certo? É o que gera as formas de ondas necessárias para o controle de velocidade. Então, beleza, né? A gente circuito de controle nessa placa eletrônica, nós configuramos através da IHM, certo? Onde vamos supor num processo de multispeed, né? Com várias velocidades. Então, a gente vai programar isso daí, né? Através de parâmetros, né? Qual é a frequência que eu vou querer de saída conforme eu vou acionando as minhas botoeiras, certo? Então ele é o que? É o disparo de pulso que aciona os IGBTs, que são os nossos transistores, geram as formas de ondas necessárias para o controle da velocidade e de quem? Do conjugado de torque. Então a gente fala em conjugado de torque é o que? Né? Conjugado de torque, conjugado de partida. Então é a força ali, né, que ele vai atuar para sair dessa inércia, certo? Então além do que, né, armazenar a parametrização do inversor de frequência, certo? Show de bola, beleza? Então vamos respirar aí com calma, vamos seguir. Os sistemas anteriores ao inversor não possibilitam um grande grau de precisão, né, no ajuste de velocidade e do torque, impedindo que as indústrias empregassem processos produtivos eficazes e de qualidade. Aí. Então, com essa evolução, pessoal, em acertos de processos e máquinas, só foi possível pela utilização de inversor de frequência. Então, o único, né, equipamento aí, né, eficaz, né, adequado para o controle de velocidade, né, a frequência do motor e do torque são quem? Os nossos inversores de frequência aí. Beleza? Então aqui um circuito típico, né? O circuito do nosso inversor de frequência. Então aqui eu tenho a minha entrada, certo? Aqui são o que? Exatamente aqui ó, a minha parte, né? Os meus diodos retificadores, certo? Esses diodos aí em pontes aí, tranquilo? Aqui vai fazer o que? Aqui eu recebo uma tensão alternada, ele passa para os diodos retificadores, transforma o que? Em uma tensão contínua, certo? Uma forma de onda completa, certo? E vai fazer o que? Aí existe o nosso banco de capacitor que vai filtrar, né, esse sinal contínuo. Ele vai modular, certo? E aqui o nosso circuito de saída. Tranquilo? Então eu volto aí para a próxima aula para a gente ver mais a fundo isso aí. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.